No livro de Hebreus, passagens sobre a fé cristã se alternam com passagens sobre a vida cristã. Depois de pintar o magnífico quadro teológico de Cristo como nosso sacrifício e sumo sacerdote, o autor de Hebreus encorajou e exortou aos cristãos a viverem de acordo com as implicações dessas verdades. Essa exortação é especialmente vista em Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 25. Esta será a ênfase do programa Lições da Bíblia, que começa agora. Olá amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia e este programa ele é emblemático porque não é apenas mais um programa, mas ele é o último programa desta última temporada de 2013. Um programa, uma temporada melhor, em que analisamos o santuário de Deus, a obra de Cristo em nosso favor, o plano da salvação revelado por Deus através do ritual do santuário. Foi um tema fantástico, um manual de estudos que valeu a pena a cada dia estarmos juntos aqui estudando a Palavra de Deus. Nós temos dois amigos que retornam ao programa, é a terceira vez que eles estão conosco nessa temporada e é uma alegria recebê-los novamente, os pastores Rafael Rossi e Edson Schock, amigos que vêm de Brasília, do escritório da Igreja Adventista em Brasília, escritório que coordena as atividades da igreja para os 8 países da América do Sul. Amigos, um prazer recebê-los mais uma vez aqui. Pastor Rafael, aí a última etapa do ano de 2013, juntos aqui no Lições da Bíblia. É bom estar aqui e aproveitar também, pastor Lanza, para falar aos nossos telespectadores, desejar um Feliz Natal, muito abençoado, você, sua família, um bom ano de 2014, que já estamos às portas de começar. E esse ano começa de novo com uma nova oportunidade que Deus nos dá para reescrevermos a nossa história. Esse ano 2014, a Igreja Adventista na América do Sul vai trabalhar fortemente com a promoção e a divulgação de um livro chamado A Única Esperança. Eu quero convidar você a acessar o site www.esperança.com.br/livro e lá você vai poder conhecer um pouquinho mais desse livro que vamos distribuir aos milhões em toda a América do Sul. Aliás, o autor desse livro é o pastor Bulhon, né? O pastor Alejandro Bulhon escreveu, são 10 histórias incríveis, onde aspectos bíblicos são explorados através de testemunhos de pessoas. E lá no site esperança.com.br/livro, você vai poder ver algumas fotos especiais, um pouco mais das histórias que são contadas no livro, conhecer um pouco mais do que está por trás desses lindos testemunhos que vão impactar a vida de muitas pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza. E acompanhando a programação da TV Novo Tempo, você vai saber como ter acesso a esse material. E estaremos orando para que você receba um também em sua casa. E se alguém for até a sua casa levar esse livro, receba com carinho, porque vai ser gratuitamente esse livro para você. Serão, pastor Lanza, 20 milhões de livros nessa primeira leva distribuídos só no Brasil. Que bênção. Muito bom, viu? Muito bem lembrado sobre esse ponto nesta última etapa do ano aqui no Lições da Bíblia, pastor Rafael. Pastor Schock, mais uma vez, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. E estamos terminando o ano juntos aqui no programa Lições da Bíblia. Muito bom estar juntos para ler, estudar e poder relembrar que a palavra de Deus tem que estar presente na vida de cada um de nós todos os dias. Por isso a lição da Escola Sabatina, que muitos conhecem com esse nome, nós chamamos as Lições da Bíblia, se torna uma guia de estudo. Se você não tem, faça planos de ter sua própria lição. Agora, uma ideia a mais para fechar esta parte. Estudo diário. Tem que ser um assunto de todos os dias. O alimento não é para comer uma vez cada semana, é todos os dias. Exatamente. Muito bem lembrado sobre a importância da nossa comunhão com Deus, né? Reservando a primeira hora do dia. Isso é muito bom. Faça essa experiência.
na sua vida, você vai se sentir uma pessoa abençoada, começando o dia com Deus, comunhão com Deus, estudando as lições da Bíblia, estudando a própria Bíblia. Isso vai fazer toda a diferença. Meus amigos, antes de começarmos então o estudo dessa semana, vamos fazer uma oração? Vamos orar agora. Senhor, obrigado pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra mais uma vez. Que possamos retirar dela agora o alimento de que tanto precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do Lições da Bíblia dessa semana é exortações do santuário. O santuário nos faz exortações, pastor Choque? Algumas exortações muito claras, especialmente de 3 grandes assuntos relacionados com estes passagens de Hebreus, capítulo 10, verso 19 em frente. 3 assuntos que serão relembrados nesta semana. Em primeiro lugar, o elemento de aproximar-nos. Vamos ler um pouquinho como nós nos podemos aproximar. Se no passado era tão difícil se aproximar de Deus, hoje Deus abre uma porta. E esse vai ser um dos assuntos fundamentais. Em segundo lugar, guardemos. Não é um assunto de que a palavra de Deus nós temos que guardar na palavra de Deus, é aceitar no coração com alegria. Esse é um assunto fundamental. E, finalmente, o assunto que tem que ver com considerar, meditar. Considera estas palavras. Às vezes, as considerações que Deus tem para nós são tão importantes e que nós temos que prestar atenção. Guarda, considera e também podes te aproximar da palavra de Deus. Que maravilha. Pastor Rafael, também a sua visão sobre essa questão das exortações do santuário. Bom, foram 13 semanas tratando sobre o santuário e o último tema, o 13º, ele pega tudo aquilo que estudamos até aqui, que são temas extremamente teológicos, são temas profundamente bíblicos e transforma isso tudo em aplicações práticas. Porque a teologia, ela não pode ser entendida apenas de uma maneira fria, mas ela resulta em ações. Então, o santuário não é apenas aquele sistema sacrificial que nós vemos de cordeirinhos mortos, sangue derramado, perdão, justiça, julgamento, condenação, salvação. Isso tudo está embutido no santuário, mas existem implicações práticas também disso. Claro. Não só apenas ações que vão acontecer no futuro, mas há também exortações que partem do santuário que modificam a minha vida no meu dia a dia, no agora, no hoje, nesse momento, que modifica a minha vida no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento profissional, no meu relacionamento pessoal, na minha vida na comunidade, o que eu faço, o que eu penso, o que eu ajo, as decisões que eu tomo, as decisões que eu vou tomar ainda no futuro, todas elas têm implicações práticas, ou seja, a teologia não é apenas um mecanismo frio do qual estudamos Deus, sua palavra e suas revelações, mas deve agora traduzir-se em ações práticas na minha vida. Isso é interessante, esses dias uma pessoa me disse assim, eu não gosto de ler a Bíblia, é muito complicado, a gente não entende nada, eu prefiro seguir o que meu pai me falou, meu avô, tem que ser honesto, pagar as contas em dia, é melhor. Eu fiquei pensando, às vezes as pessoas olham para a palavra de Deus, pastor Choque, como uma coisa assim, quase inatingível na compreensão. Não é bem assim. Porque Deus nos guia a toda a verdade. O mesmo Espírito que inspirou os profetas, Ele está disposto a nos guiar no estudo da palavra de Deus. Então, não há forma de poder evitar a bênção de Deus. E há uma palavra no verso já, para começar a esquentar um pouco, o verso número 19, que já começa, assim que irmãos, tendo a liberdade para entrar no lugar do Santo dos Santos, que dizem na versão portuguesa, né? Sim. Por exemplo, para aplicar, já falando um pouquinho da aplicação da lição, liberdade, acercar-nos com liberdade. Como é que nós podemos acercar-nos com liberdade ao mesmo trono da graça de Deus? E nós temos acesso a esse trono, né? E será que nós temos que fazer um ritual para aproximarmos dessa? Antigamente era assim, né? Quem se queria acercar tinha que sair com cordeiro, matar aquele cordeiro. E aí o sumo sacerdote colocava as mãos em cima da cabeça do cordeiro, traspassava. Era tudo um cerimonial. Nós não precisamos fazer mais isso. Se tornou mais simples. Agora, simplicidade não significa que agora é tudo assim, que não temos que fazer nada.
esse acercar-nos confiadamente do trono da graça de Deus, significa que nós temos que também querer. Se Deus quer, nós temos que querer também. E tornar prático isso nos dias a dia. Querer significa ir, abrir a Bíblia, encontrar-se com Deus. E Deus te propõe, eu digo, eu quero. Deus diz, você quer? Então eu dou. Esse pacto de amor, de encontrar-nos com Deus, sim, é muito bom. Há algumas semanas vocês estiveram aqui e nós estudamos sobre a questão do trono de Deus, né? Sim. Que há um trono de Deus, onde Ele é o centro do universo, o centro de comando de Deus. E às vezes alguns podem pensar assim, nossa, mas Deus está muito distante de mim, né, da minha realidade. Os meus problemas não o preocupam, eu não sou ninguém diante de um universo. É bem isso que Hebreus diz, pastor Rafael? Não, é exatamente o contrário. No passado, desenvolveu-se uma corrente de pensamento chamada deísmo. E os deístas são aqueles que creem que Deus é o Criador, que Ele fez todas as coisas, mas Deus abandonou o mundo e por isso as coisas são do jeito que são. Porque Deus está longe, Deus está inacessível, Deus é inatingível. E para explicar por que existem problemas e dificuldades, eles então apelam para essa ausência de Deus, para essa incompatibilidade de Deus com os seres humanos, diferentemente do que diz a Bíblia. Contrariamente a isso, a Bíblia diz que Deus é pessoal, Deus Ele ama-nos individualmente e conhece-nos nas nossas particularidades. Jesus uma vez afirmou que Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, individualmente. Alguns têm mais, outros têm menos, mas Deus conhece individualmente cada ser humano. Deus conhece onde eu moro, Deus sabe o nome das minhas filhas, Deus sabe o que eu faço, Deus sabe o que eu penso. Mesmo, às vezes, nós nos sentimos tão pequenos, Deus nos conhece. Alguém pode pensar, não, Deus está preocupado com o Barack Obama, Deus está preocupado com as grandes questões mundiais. Não. Deus está preocupado com a pessoa, Deus está preocupado com o indivíduo, porque Ele nos conhece intimamente. E isso que a exortação do santuário nos diz, que eu posso entrar, chegar a Deus no santuário celestial, porque Ele me conhece. Ele vai me receber pelo meu nome. Ele conhece as particularidades que eu enfrento. Ele tem um conhecimento da minha vida muito maior do que eu mesmo tenho de mim mesmo. E a boa notícia é que o nosso representante, né, com R maiúsculo, né, porque ele é realmente o nosso representante, o nosso substituto, o Cordeiro de Deus, está na presença de Deus. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado. Então nós temos garantia que seremos recebidos ali, não é, pastor Schwab? Sim, e é como aquele filho do presidente daquele país, né? Há pessoas que faziam fileira para encontrar-se, ter uma audiência com o presidente. Às vezes nunca conseguiam. Inacessível. Mas o filho entrava todas as vezes que queria ao seu escritório. E entrava, seja quem estivesse dentro, ele entrava e ele tinha um acesso direto para o escritório do Pai. É mais ou menos conosco igual. Que o Filho de Deus tem acesso direto. Deus é acessível. Por isso que a acessibilidade, nós vemos aqui no verso 20, no capítulo 10, verso 20, que aquela palavra, a expressão véu, né? A expressão véu significa porta, significa aquele ponte de entrada que fez possível que nós possamos ter acesso direto para Deus. E isso é maravilhoso, né? Porque hoje não temos mais que fazer todos esses ritos. Com uma simples oração nós podemos falar com Deus, ter acesso ao mesmo Rei de Reis, Senhor de Senhores. O que o livro de Hebreus mostra é essa transição do que foi o Antigo Testamento para o Novo Testamento, onde no Antigo Testamento o meu acesso a Deus era através de ritos e animais. E agora eu não preciso mais nada daquilo, porque Jesus Cristo é a ponte que me conecta da onde eu estou até o trono de Deus no santuário celestial. Eu tenho acesso direto a Deus. Como o pastor Choque colocou a história do filho do presidente, ele tinha acesso direto ao presidente porque não era o presidente dele, era o pai dele. E assim conosco. Deus não é o governante do universo, Ele é o nosso pai. Sim, Em isso ser o faz nosso toda pai, a diferença. isso faz toda a diferença. Um ponto interessante que eu achei aqui do nosso manual de estudos, e você pode ter acesso a esse manual em nosso blog, também no site da Casa Publicadora Brasileira, que é a nossa parceira aqui no programa, é um trechinho que eu gostaria até que vocês falassem um pouco sobre isso. É a questão que envolve a intercessão de Jesus hoje no santuário.
né? E aqui diz que essa intercessão é a cadeia dourada que liga o homem infinito ao trono do infinito Deus. Como que é esta ação de Jesus como intercessor? O que vocês poderiam dizer para os nossos telespectadores? Pastor Schock e Pastor Lanza, o santuário, ele também remontava ao perdão dos pecados. Como é que acontecia basicamente? Um dia no ano, que era chamado de Yom Kippur, o dia do perdão, o sumo sacerdote era o responsável por ministrar o ritual. Durante 359 dias, e aqui são 359 e depois mais um 360, porque o calendário judaico é um calendário lunar e não calendário solar, diferente do nosso que a gente usa. Então eram meses de 30 dias e a cada 5 anos eles tinham 13 meses para compensar os dois calendários e eles caminharem juntos, quando eles usavam 360 dias. 359 dias, os pecadores iam ao santuário, levavam suas ofertas, essa oferta era sacrificada, o sangue desse animal era colhido pelo sacerdote que aspergia esse sangue no santuário. E esse aspergir, esse jogar o sangue no santuário, simbolicamente representava a transferência da penalidade do pecado do pecador para o animal que morria, e o sangue do animal transferia a penalidade do pecado para o santuário. Então, durante 359 dias, o santuário recebia o perdão de todos os pecadores, recebia o pecado de todos os pecadores. E um dia, o dia do perdão, no Yom Kippur, era o dia da purificação, quando o sumo sacerdote entrava na segunda parte do santuário, primeira parte do lugar santo, segunda parte do lugar santíssimo, havia um véu que separava o lugar santo do santíssimo, o sumo sacerdote adentrava no lugar santíssimo e então fazia o ritual, o cerimonial, e naquele dia o pecado do santuário era todo transferido agora para um animal chamado bode Azazel. E esse bode Azazel, ele era lançado no deserto e lá ele era abandonado. Um outro bode era sacrificado naquele dia, chamado bode para o Senhor. E com o sangue desse bode, então, se purificava o santuário. Era como se começasse de novo. Agora o santuário está limpo, os 359 dias de pecados que foram depositados aqui agora foram apagados e começa-se uma nova vida. É exatamente esse mesmo ritual que passa no santuário celestial. Sim. Jesus Cristo começou seu ministério no lugar santo, recebendo todos os pecados da humanidade. E então ele começou o seu ministério no lugar santíssimo, como sumo sacerdote, agora purificando, perdoando, abonando os pecados que foram, advogando, os pecados que foram lançados pelos seus filhos, pecadores arrependidos e que pediram perdão ao céu. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós vamos retomar exatamente desse ponto para que a gente tenha conexão com o tema como um todo nessa semana. E você não saia daí, porque nós voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Você já sabe que esta é a última etapa do ano de 2013, a última semana aqui no programa, dentro do assunto o santuário, que estudamos exaustivamente ao longo das últimas 12 semanas, e esta é a 13ª, aqui com os pastores Rafael Rossi e pastor Edson Schock, estudando um pouco mais desse assunto, entendendo um pouco mais as lições, as exortações, o clamor do santuário para a nossa realidade. Nós estávamos conversando sobre a questão de Cristo como intercessor, ele ali no santuário intercedendo, advogando, o seu ministério, né, como um todo em favor dos seus filhos. Mas às vezes algumas pessoas ficam preocupadas, né? Mas será que mesmo assim, mesmo eles falando o tempo todo que é possível chegar até o santuário, é possível ou não? Ou se é possível, de que forma, né? De repente a gente pode se aproximar desse santuário? Nós temos uma telespectadora que enviou uma pergunta bem dentro desse ponto e eu queria que vocês respondessem para ela. Vamos ver. De acordo com Hebreus 10, 22, quais seriam as principais condições para a gente se aproximar de Deus no santuário celestial? Que condições seriam essas, pastor Schock? Bom, o texto dá 4 condições. A primeira é que nós temos que nos aproximar de Deus com coração sincero.
Não adianta cercar-nos dizendo, a ver o que vai dar, quero saber, curiosidade, sino coração sincero, querer realmente ser curado, ser perdoado, reconhecendo sinceramente nossa culpa. Não adianta procurar dizer, tá bom, eu fiz mal, tá bom, e aí? Não, temos que ser sinceros, eu não fui bem. E sincero é sem máscara, sem cera. Sem máscara, não há nada que deviera atrapalhar essa aproximação. A Bíblia fala muito dessa sinceridade, né? Fala inclusive de que quem busca a Deus de todo o coração, essa palavra de todo o coração, com sinceridade, nunca deixará de ter essa graça de Deus. Em segundo lugar, a fala também em plena certeza de fé. E sempre que as pessoas, mas como eu não tenho fé, não posso me aproximar então de Deus? Para a tranquilidade de muitos, ter fé não é um assunto que eu tenho que confiar plenamente. É simplesmente a palavra fé de Hebreus capítulo 10 e depois capítulo 11, vem do grego, é upóstasis. Upóstasis é uma expressão grega que significa especificamente ideia clara, um assunto concreto. Quando não nos aproximamos de Deus, não nós devíamos dizer, Senhor, me abençoe, Senhor. É muito geral, não é um assunto específico. O que queres que te abençoe? Bom, alguma parte da minha vida, não, alguma parte que especificamente fala, que coisa você quer? Quando nos aproximamos de Deus, nós temos que ter fé, é dizer, uma ideia clara para expor perante Deus. E também a palavra upóstase significa também garantia. E quem vai garantir? Então, eu tenho plena certeza que quem vai garantir que minha oração vai ser respondida é Deus, porque Ele garante com sua morte minha resposta, né? Que maravilha. Então, temos que nos aproximar de Deus com sinceridade, com fé. E qual seria a terceira ali? Tendo o coração purificado, disse, né? De má consciência. E o corpo também, né? Pureza, né? Pureza. E lavado o corpo com água, não? Que é um assunto que na Bíblia, água é sinônimo de pureza. E muitas vezes Deus usa esse símbolo para batismo, usa esse símbolo para limpeza, enfim. Há 4 condições para aproximar-nos de Deus: com confiança, com plena certeza de fé, com coração puro e com a seguridade de que somos limpos pela água do Espírito Santo e também o perdão de nossos pecados, né? Isso aí é impressionante e é uma coisa profunda e verdadeira, né, pastor Rafael? Nós, como filhos de Deus, nós temos que buscar com sinceridade esta aproximação, né? Agora, é possível que eu esteja sinceramente errado? É possível, é possível. Quando a gente fala em questão de salvação, não basta apenas sinceridade. Claro que Deus vai levar em consideração a sinceridade. É apenas um dos itens aqui, né, a sinceridade. O conhecimento do coração, isso tudo é fundamental. Mas o coração sincero é aquele também que busca conhecer mais. O coração sincero é aquele que tem desejo de entender melhor os planos de Deus. Alguém pode dizer assim, não, então é melhor não saber nada, porque se eu não souber nada, Deus não vai cobrar de mim aquilo que eu não sei. Não, é verdade, Deus não vai cobrar de nós aquilo que nós não sabemos. Isso está em Atos capítulo 17, verso 10. Deus não julga o nosso tempo de ignorância. Então, aquilo que eu não sabia, Deus nunca vai cobrar de mim. Mas se eu tenho um coração sincero, eu não posso querer ficar sinceramente no erro, sinceramente no engano. A minha sinceridade deve ser um fator que me impulsiona a procurar a verdade, a conhecer mais, a desbravar os caminhos de Deus e entender quais são as verdades dele para a minha vida. Estar sinceramente enganado não faz de mim agora uma pessoa que está na verdade. Eu continuo no erro, embora sincero, mas continuo sendo enganado. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes nós encontramos pessoas dizendo assim, não, Deus vai... Só ser sincero. Deus vai me julgar de forma correta, que é só ser sincero, né? Eu ser uma pessoa íntegra, né? Ter uma família bem dirigida e tal, mas
olha, eu posso estar andando por uma estrada errada, sinceramente. Então a gente tem que estar atento às placas dessa estrada para a gente não ser levado para um destino errado, mesmo a estrada tendo a aparência de que é uma estrada correta, que é aquela mesma que eu quero pegar. Tinha um alfaiateiro que vendia tecidos e para vender os tecidos ele usava 1 metro. Só que 1 metro estava quebrado, faltavam alguns centímetros. E vendia tecido com menos tecido, né? Enganando, sem querer enganar. Era sincero. Um dia um cliente veio e disse, senhor, como é que você vende esses tecidos com esse centímetro quebrado? Ele olhou, efetivamente, que isso? Como é que eu posso fazer isso? Ele jogou no lixo, comprou um novo e a partir daí começou a vender certo. Agora ele podia ter pensado, não, é uma boa maneira, eu vou seguir vendendo com isso, vou ganhar com isso. Mas as pessoas sinceras jamais ficam no erro. Eles retificam seus caminhos e se colocam, se alinham com as verdades de Deus. Isso é importantíssimo. Esse é o coração sincero, pastor. É o coração sincero que se aproxima de Deus para aprender, para conhecer, para aprofundar-se, para ouvir o que Deus tem para dizer. E não aquela aproximação para que eu tenho que dizer para Deus o que Deus tem que fazer, ou eu me coloco como dono da verdade, eu sei o que é o melhor, eu acho que é o correto. Há uma coisa muito interessante, esse conceito de pessoa ímpia e pessoa justa na Bíblia. O conceito secular é que o ímpio é aquele que faz coisa errada e o justo é aquele que faz a coisa certa. Mas na Bíblia não é isso, porque uma pessoa pode fazer as coisas certas, secularmente falando, e continuar sendo ímpio, porque ímpio e justo na Bíblia não tem nada a ver com as ações externas que nós temos, mas sim com a decisão do coração de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida, de colocar-se debaixo da graça de Deus e colocar a vida nas mãos dele. Esse é o justo. Ora, uma pessoa pode pagar as contas, pode ser honesta, pode só falar a verdade e continuar sendo ímpia, porque não aceitou Jesus, porque não rendeu a vida nas mãos do Senhor. Exatamente. Então, a sinceridade, ela não é meramente externa. A sinceridade é um estado, uma condição do coração. Uma decisão tomada ao lado de Cristo, pela verdade de Cristo, né? Muito importante. Agora, no próprio capítulo 10, verso 22, como foi a pergunta da jovem que fez agora há pouco, e o pastor Schock comentou, que além da sinceridade temos que nos aproximar com certeza de fé. Ora, fé já não é certeza, pastor Schock? Por que essa ênfase aqui? Porque a Bíblia diz fé é duas coisas, fundamentalmente. Certeza e convicção. Então, os ingredientes da fé têm que ver com certeza, uma ideia clara, a garantia de Deus, e convicção, que é paixão no coração, brilho nos olhos. Então, nós temos que, se eu quero ter fé em Deus, eu tenho que ter plena paixão por Deus. Deus é um dom de Deus. A fé não é um assunto que eu tenho, é um assunto que Deus me dá. Deus coloca em meu coração uma ideia clara sobre algum assunto que eu quero realmente conquistar. Talvez eu preciso, meu filho que está aqui em minha casa não está com drogas e tudo. Eu tenho que começar a orar por isso, por uma coisa clara e definida. Em segundo lugar, tenho que ter a garantia de Deus. Para ter a garantia de Deus, tenho que orar muito. Não é que por sonhar e por querer aquilo que é bom, já automaticamente Deus me vai dar. Eu tenho que rogar e pedir a Deus. Por isso, para que Ele me diga, tá bom, eu te vou ajudar. E por isso nós oramos muito. Homens de fé são pessoas que oram muito. Verdade. Em terceiro lugar, convicção. Deus coloca no coração paixão por isso. Por exemplo, a Bíblia. É tua paixão? Não, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Então, por isso a Bíblia diz, fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu não tenho paixão por a leitura da Bíblia, eu vou ter fé. A fé se desenvolve à medida que nós tenhamos paixão. E neste caso específico de ter fé para se aproximar de Deus, do trono de Deus, do santuário onde Deus está, é um sinal de quando eu coloco fé, eu estou colocando fé no meu representante, naquele que está lá, não é? Não em mim mesmo, né? Porque às vezes nós somos muito confiantes. Fé em Deus. Né? Exatamente, fé em Deus. Às vezes nós confundimos fé com autoconfiança, né? Não, fé não é apenas uma autoconfiança, confiar em si mesmo. Tem que tirar o auto e colocar confiança. Porque fé, para mim, pastor Lanza, é viver com o assim diz o Senhor.
Nós vivemos numa época de muita racionalização, onde todo mundo quer explicação para tudo. Sim. Ou você lê algum texto bíblico, não, mas por que Deus falou isso? Por que Deus quer assim? Não, eu acho que Deus falou assim, mas não. Tem que provar. Tem que provar. Eu tenho que ver no microscópio, eu tenho que ver no laboratório, eu tenho que ver no artigo científico, eu tenho que ver na fórmula. Mas Deus disse, está dito. A ciência e a Bíblia caminham juntas até o ponto que elas concordam. Porque quando elas discordam, descarta-se a ciência e fica-se com a Bíblia. Exatamente. Isso pode ser provado porque Isaías disse muito tempo antes do ser humano imaginar de que o mundo não era plano e que pairava sobre o nada, que o mundo era assim. Como é que ele teria tecnologia para dizer isso? Não tinha. Como é que ele disse? Por revelação do Senhor. Deus revelou para ele que a terra pairava sobre o nada. E ele assim escreveu. Sem ter microscópios, sem ter telescópios, sem ter evidências fora da nossa atmosfera, fora da gravidade. Ele escreveu, porque assim diz o Senhor. Fé é acreditar de que Deus disse, e quando Deus diz, Ele falou, e isso é verdade. Exatamente. Sem ainda ver, né? Por isso esse texto de Hebreus 11, 13 diz, conforme a fé morreram todos estes, sem ter recebido o prometido. Eles nunca viram a salvação, nunca souberam se Deus respondeu suas orações, simplesmente morreram, mas pela fé eles dormiram no Senhor e um dia vão ver, né? Então, nem sempre as coisas vão ter que acontecer em nossos dias, mas pela fé a gente vive, né? Sim. Dá passos fundamentais na vida, crê, aceita e obedece, porque é pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. É verdade. E não tem outra forma, né, de nós agradarmos a Deus, se não for com a fé realmente inamovível, sincera, forte, nesse Deus que tudo fez por nós. E temos estudado nesse tema do santuário como Deus, Ele planejou tudo para que nós ficássemos impressionados e manifestássemos fé no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Nós vamos para mais um intervalo e já já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos no terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana, uma semana importante, aí a última semana praticamente corrida do mês de dezembro, né? E a gente fica feliz como Deus nos conduziu ao longo deste ano, não apenas aqui no Lições da Bíblia, mas em toda a nossa vida. E nós queremos aproveitar e dar um presente, né? E estamos vivenciando Natal, Ano Novo, e o presente da Novo Tempo para você é o Senhor Jesus, é o conhecimento da sua palavra que vai levar salvação para você. E nós queremos lhe dar esta revista Princípios, que é um guia de estudos e você poderá receber em sua casa gratuitamente, basta você solicitar através do endereço que está aparecendo na sua tela e nós vamos enviar com muito carinho. Esse é um presente que muitas vezes você pensa, mas isso não tem um valor financeiro tão alto. Tudo bem, são 100 páginas aproximadamente, coloridas, bonitas, mas o significado que poderá levar salvação para você faz toda a diferença no valor deste material. E gratuitamente, assim como é a salvação. Assim como Jesus nos salvou, também queremos lhe enviar esse material. Aproveite e dê um presente para a sua família, para os seus amigos, vizinhos, o conhecimento da verdade da palavra de Deus, como Deus deseja que nós vivamos e conheçamos. Meus amigos pastores Rafael e Edson Schock estão conosco aqui e nós vamos agora, nesse último bloco, fechar aqui esse tema importante, são as exortações do santuário. Nós já vimos nos blocos anteriores que nós temos acesso a um santuário, temos que nos aproximar deste santuário com sinceridade, com pureza, né? Com aquela fé que Deus espera que nós tenhamos nesse Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. E agora, nesse último bloco, eu queria falar um pouquinho sobre duas palavras básicas, esperança e amor. Porque lá o texto diz que nós temos que nos aproximar com esperança. A esperança tem que ser firme e inabalável. Como é que a gente pode entender isso, pastor Schock? Temos vários textos que falam na Bíblia, especificamente em Hebreus, né? Hebreus 3:6 diz, guardamos firme até o fim a ousadia, a esperança.
E verso 14 diz, guardamos firme até o fim a confiança. E depois o verso 14, conservemos firmes a nossa confissão. Verso 18, tenhamos nós lançar mão da esperança que foi proposta. Verso 23, guardemos firme a confissão da esperança. É assim, guardar aquela esperança no coração. Minha pergunta sempre foi, como nós podemos guardar essa esperança no coração para sempre, até o fim? Conheci a história de um cientista que queria fazer um experimento com 2 ratos. Um rato era muito bem alimentado, desligava as luzes, não tinha nenhum problema. Não tinha estresse. Estresse, nada. Colocaram na água e em menos de uns 5, 6 minutos ele estava afogado. Depois colocaram um rato sofredor, aquele rato que acordavam de noite, colocaram luz demais, quente demais, frio demais, não davam alimentos. E depois eles colocaram esse rato na água, ele demorou um pouquinho mais. Mas também, depois de 45 minutos, ele já também estava pronto para se afogar. Só que eles fizeram um assunto. Colocaram na água uma tábua para que ele suba e tenha algum refrigério aí. Ele subiu, encontrou, e depois tiraram a tábua. E depois de quase 1 hora, jogaram de novo. E assim fizeram por 3 horas seguidas. Na terceira e a quarta vez jogaram a tábua e nunca mais colocaram. 45 horas passou aquele rato suportando, sem fundar, por causa da esperança. Esperança de quê? De que a tábua chegara. Ele não queria se fundar. Essa é a esperança. O que ocasiona a nossa esperança? Qual é a fonte de nossa esperança? Nós não esperamos algo, nós esperamos alguém. Quem espera alguém nunca se frustrará. Quem espera algo sempre se frustrará. Quem espera alguém, tarde, essa esperança se completará um dia. Isso é bastante interessante, porque a gente vive num mundo, pastor Rafael, onde as pessoas têm muito sofrimento. Né? Há pessoas que estão nos assistindo agora, de repente, que vivem sem nenhuma expectativa de vida, esperança. Né? Estamos no fim de um ano, aí mudança para um novo ano. Quantas pessoas estão entrando num novo ano sem nenhuma esperança para o futuro? E a gente não pode perder a fé nesse aspecto, né? De que Deus está no futuro e está nos aguardando ali, né? A esperança é uma palavra bonita e que é recheada de sentimentos, mas que para algumas pessoas é algo muito gasoso, não é concreto. Não é como esse copo d'água que eu ponho aqui, eu ponho para lá, que eu movimento, eu não consigo pegar a esperança. Mas, abstrata, né? Mas ao mesmo tempo que ela é abstrata, isso não significa que a esperança ela não seja real e que não seja possível senti-la. É possível tocar na esperança, é possível sentir a esperança no coração. Ela pode tornar-se física a partir do momento que eu passo a acreditar em ter convicções daquilo que a Bíblia diz para mim. Porque esperança em qualquer outra coisa, com certeza vai terminar em frustração. Mas esperança na Bíblia, esperança na palavra do Senhor, Deus, terminará em certeza, em confiança. Mesmo que aqui o sofrimento seja grande, mesmo que a gente não tenha muita expectativa de melhora da vida humana, mas quando a gente tem a esperança em Deus, ela tem um significado muito mais poderoso. Ela não é uma esperança abstrata, ela torna-se uma esperança concreta, uma esperança real. E essa esperança, ela necessita ser firme e inabalável, porque eu tenho aprendido e tenho citado por aí, de que na vida espiritual não ganha quem chega na frente, mas ganha os que chegarem no final. Jesus Cristo disse assim lá em Mateus 24, verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, salvação, vida eterna, vitória, acontecerá para aqueles que se mantêm firmes e inabaláveis. Passe o que passar, enfrente o que enfrentar. O problema que tiver que aparecer, que venha, mas enfrente com esperança, com confiança, com fé. Seja inabalável, porque o problema vai passar. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas é pela manhã que rompe a alegria. Ou seja, os problemas vão passar e Deus um dia vai nos receber no céu e dizer assim, filho, que bom que você veio, entra aqui. Eu sei que você sofreu, eu sei que você passou por problemas, mas entre aqui. E enquanto estamos aqui nesse problema, nessa luta para chegarmos lá, Jesus Cristo diz assim,
tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória já está ganha. O preço do pecado já está pago. Nós já somos vitoriosos. Temos problemas? Sim. Passamos por dificuldades? Sim. Mas a nossa esperança é muito maior do que as dificuldades. A nossa certeza, a nossa convicção de vida eterna e vitória tem que ser o nosso alívio, nossa respiração, o nosso refrigério, a nossa motivação e o pensamento central para que consigamos enfrentar tudo que temos que enfrentar nessa vida, nesse mundo. Não, muito bem colocado aí o que você falou, pastor, porque realmente a gente não pode esperar mais nada desse mundo aqui, né? Só ligar aí um noticiário, pegar um jornal para ler, a gente vê que não dá para estabelecer mais a confiança num elemento humano, ou em pessoas, ou em nada de invenção humana. Realmente a nossa esperança precisa estar em Deus, que é aquele que nos garante o futuro, nos garante uma vida feliz e certa, não é? Agora, um último ponto aqui desse manual de estudos nosso, ele diz que também nós temos que tomar um cuidado com relação à questão do amor. Até o texto de Hebreus 10, 24 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, a vida do ser humano, quando ele vai viver e praticar o Evangelho, ele está vivendo numa comunidade, é essa a ideia? Eu vivo em comunidade e tenho que praticar a palavra de Deus dessa forma? Exatamente. Não andamos sozinhos, né? Nosso caminho com Cristo. Exatamente. Jesus estabeleceu a igreja. A igreja é a ideia de Deus, é um plano de Deus. E o que é a igreja? A igreja é o desenvolvimento dos relacionamentos pessoais. Ou seja, uma comunidade de fé, de pessoas que acreditam na mesma esperança e que juntas auxiliam-se umas às outras. É o apoio mútuo. Ou seja, igreja, no conceito bíblico e de Jesus, é uma comunidade onde o amor é exercido, onde eu treino o amor, porque amor é prática. Sim. Amor tem que ser treinado, o amor tem que Exatamente. ser vivido, tem que ser aprendido. A gente aprende a amar. Agora, pastor Choque, por exemplo, o senhor lida com uma área importante na igreja, que é essa área do estudo deste manual, que nós chamamos carinhosamente de Escola Sabatina. E todo fim de semana, então, a gente se reúne num pequeno grupo de pessoas ali para recapitular aquilo que a gente estudou, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Um ambiente como este ali pode estimular um aspecto fraternal e o amor, sentindo as necessidades uns dos outros? Deveria ser para isso também? Nós fomos criados para viver em comunidade. Não fomos criados para viver isolados uns dos outros. Quem começa a se isolar na vida, começa a morrer. Um dos lugares onde se pode praticar o amor são as comunidades, onde também se pratica o ódio, né? As violências mais cruéis não estão nas pessoas isoladas, estão nos grupos, nas comunidades, inclusive religiosas. Ama-se e odeia-se. Né? Em realidade, é aí onde as coisas que deviam acontecer não acontecem. E esse é um chamado de Deus, porque o amor que Deus está nos pedindo aqui, essa palavra, considerar-nos também uns aos outros com amor. Essa palavra amor está em aquela palavra original, é ágape. E ágape não é um amor dos homens, é de Deus. É reflexo do amor de Deus. O ágape, o amor, não é aquele amor que eu te amo porque tu me amas, senão eu te amo porque apesar de. Isso é o que Deus faz, né? Deus não te ama porque você merece ser amado, senão porque simplesmente Ele é Deus. A essência de Deus é amor. Então, nós não podemos começar a pensar, eu vou amar, mas se Ele não me ama, então eu não amo. Isso não é a clássica resposta. Eu gosto desse menino porque é lindo, eu o amo porque... Não, e se não é lindo, você não ama? E se ele é grosso, você não vai amar? E se ele tem defeitos, foi criado de uma maneira, você não vai amar? Não, não vai poder. Você vai querer? Não vai poder. A única maneira de conseguir amar uns aos outros é só com o amor de Deus. Por isso é que esse amor de Deus tem que estar no coração do ser humano, não é o amor de um homem, é um amor que as pessoas não compreendem. É um amor que só Deus sabe colocar no coração do ser humano. E por isso é que
esse amor é aquele que salva. Né? Nesse aspecto, amar é uma decisão, né, pastor Rafael? Eu também tenho que decidir amar, né? Amor é razão. Amar o meu próximo e amar a Deus Amor é razão. Amor é razão. E nessa ótica, pode ser que algumas pessoas discordem do que eu vou dizer aqui, mas eu não creio em amor à primeira vista. Eu creio em atração, em simpatizar-se, pode até paixão, mas amor... Amor não, tem que ter relacionamento. Não. O amor para mim é alguma coisa que vai sendo construída pouco a pouco, porque há uma definição de Paulo lá em 1 Coríntios 13 que diz assim, o amor jamais acaba. Se acabou, não era amor. Exatamente. E o pastor Choque falou desse amor de Deus incondicional, é um amor que a gente aprende com a paternidade. Sim. As minhas 2 filhas são amadas por mim incondicionalmente. E elas me ensinaram o que era amor incondicional. Apesar que acordam às 3 da manhã. Não, elas já passaram dos afados, já estão maiores, já não acordam mais. Mas mesmo quando acordavam às 3 da manhã, mesmo com a dificuldade de dormir, eu as amava incondicionalmente. Eu não coloquei exigências para que eu amasse a elas, porque esse é o amor de Deus por nós incondicionalmente. Mas agora, quando nós tratamos de relacionamentos pessoais, o amor é algo que tem que ser desenvolvido. E às vezes, nós, que somos seres que queremos amar, pastor Lanza, talvez nós não vamos conseguir explorar esse tema aqui, mas eu vou só levantá-lo aqui. Nós, às vezes, demonstramos mais amor com as pessoas que estão longe de nós do que aqueles que estão perto. Puxa, isso aí é forte. É forte. Aí esse é um assunto que pode ser desmembrado. Isso é forte. Muitos têm mais paciência com as pessoas de fora do que com o seu próprio cônjuge. Isso é um detalhe muito importante que a gente tem que prestar atenção. Exatamente. E é o exercício desse amor que nós temos que aprender a desenvolver com os outros. Meus amigos, eu tenho um tempo praticamente estourado aqui e eu tenho aqui 30 segundos para cada um fazer uma mensagem final para os nossos telespectadores. Pastor Edson, vamos começar contigo. Hebreus 10:25 diz, não deixar de congregar-nos, como alguns têm por costume. Sabem, um fogo que tem vários tiçones vermelhos demora em esfriar se estão juntos. Você separam esses tiçones, vão esfriar. Se você tem uma comunidade, uma igreja, não deixe de reunir-se, vaia. Apesar das diferenças, você vai ter o amor de Deus, vai compreender os fracos, os fortes, levem as debilidades dos menores. E então, cada um fortalecendo os outros. Até o fim, diz a Bíblia. Muito mais sabendo que estamos próximos da volta de Jesus. Seja perseverante e tenha o privilégio de encontrar-se com Deus naquele grande dia. Pastor Edson, obrigado pela sua participação. Deus abençoe sua vida e ministério. Pastor Rafael, sua mensagem final. O santuário, ele é o resumo do plano da salvação. Tudo que Jesus fez e faz pela humanidade está representado no santuário celestial. E lá desse santuário, onde Deus controla, onde Deus julgará, onde Deus salvará, Deus envia exortações para que nós, seus filhos, que estamos aqui nesse mundo, vivendo nessa terra, cheguemos e nos aproximemos desse santuário confiantes de que dele virá a nossa salvação. Deus está desejoso em nos salvar. Deus quer nos salvar. É o maior sonho de Deus, vê-lo e ver-me um dia entrando no céu para desfrutar da vida eterna. Por isso que lá do santuário, Deus envia exortações de amor, como um pai que quer o melhor para os seus filhos. Obrigado, pastor Rafael, pelas suas colocações, pela sua participação. Deus abençoe sua vida e ministério. Eu quero agradecer a você também pela sua audiência aqui junto ao programa Lições da Bíblia, especialmente neste último trimestre do ano, esses últimos 3 meses, em que estudamos o tema do santuário. Vamos começar um novo tema. Ao longo desses últimos 4 anos, nós estivemos juntos aqui no programa Lições da Bíblia. Mas você já sabe que nos últimos meses, nós assumimos o programa Anjos da Esperança. E para a próxima temporada do programa Lições da Bíblia, nós vamos receber um novo apresentador. Eu quero que você manifeste o mesmo carinho que todos tiveram comigo ao longo desses anos para esse novo companheiro que estará apresentando a partir de 2014 o programa Lições da Bíblia. Que Deus lhe dê um bom fim de ano, um bom Natal, um bom Ano Novo e que a sua vida esteja sempre nas mãos de Deus. Eu convido a todos para orarmos agora. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da salvação em Jesus. Que a cada dia manifestemos sinceridade, esperança e amor uns para com os outros e para contigo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém.